Boa noite, bem-vindos a mais uma conversa deste nosso ciclo de conversas, tudo o que querias saber sobre. Esta é uma iniciativa do SIGIL, o Secretariado Juvenil da Igreja Lusitana, e a cada quinta-feira, a cada conversa que temos, junta-se a mim um jovem diferente para me apoiar na moderação desta conversa. Hoje contamos com o Del. O Del veio do Brasil e frequenta a Igreja Lusitana na paróquia do Bom Pastor. Bem-vindo, Del. Olá, Mariana. Boa noite a todos e a todas. Hoje o tema do nosso encontro é Da Fé à Ação, uma missão num campo de refugiados. E hoje a nossa entrevistada se chama Isabel Martins da Silva. Ela tem 23 anos de idade, ela é estudante de Direito, foi voluntária num campo de refugiados na ilha de Lesbos, e também num centro de acolhimento em Atenas, na Grécia, pela Plataforma de Apoio aos Refugiados. Ela também colabora no grupo de jovens de Santiago de Carapeços, Quírios. Também é cofundadora da associação Meru Abrir Caminho, que é uma instituição que promove o diálogo e a proximidade como caminho para o desenvolvimento de comunidades. Nessa associação, ela trabalha atualmente no projeto Meru Aproxima, que promove o acolhimento e integração entre famílias migrantes e refugiadas aqui em Portugal. Isabel, muito bem-vinda. Obrigada, Adel. Boa noite. Obrigada, Mariana. Obrigada, Isabel, por estás connosco. E antes de começarmos com a conversa, relembrava só aqueles que nos estão a ver e aqueles que nos estão a ver pela primeira vez, qual é que é o formato desta conversa. Vamos ter um período de tempo para falar com a Isabel e depois no final vai haver um tempo para a Isabel poder responder às perguntas que nos forem chegando por parte do público. Por isso, desde já, se nos estiverem a ver no Facebook ou no YouTube, podem ir deixando perguntas na caixa de comentários, inquietações que vos vão surgindo ao longo desta conversa e depois no final vamos tentar que a Isabel possa responder. Então, para começar esta conversa, o tema de hoje é da fé à ação, missão num campo de refugiados. Eu diria, Isabel, para começarmos pela primeira parte, da fé à ação. Antes de chegarmos à tua missão nos campos, de que forma é que a fé te impeliu à ação? De que forma é que ao longo da tua vida a fé te foi levando a agir, a servir? E qual é que tu achas que é, no fundo, o papel de um cristão, do cristão jovem, em que medida é que a fé te levou à ação? Eu quero mesmo muito agradecer por vocês me permitirem recordar um bocadinho do meu caminho esta noite convosco. Como o Del já disse agora há pouquinho, eu colaboro, faço parte do grupo de jovens de Santiago de Carapeços Quírios, que foi assim uma bênção na minha vida, que me permitiu encontrar um caminho de procura da fé. Eu entrei para um grupo de jovens paroquial, numa freguesia, numa paróquia de Barcelos, Carapeços, quando tinha 15, 16 anos, assim muito numa fase, aquela fase da adolescência em que procurámos algo a que pertencer e na altura identifiquei-me imenso com o grupo e ele permitiu-me fazer assim um caminho muito importante, um caminho de fé e um caminho também de pertença à comunidade paroquial e não só. E foi muito aí que começou assim este caminho de procura de algo que me desse sentido. O Quírios faz parte da minha vida por isso desde 2012, através do Quírios este serviço à comunidade e através da comunidade o serviço para além da comunidade. Eu tive também a sorte de ter sido confiada a missão de ser animadora deste grupo durante 2 anos e acho que foi principalmente durante esses 2 anos que descobri que não há assim muitos limites entre o que é a missão, a fé. Foi muito com eles, com este grupo de jovens, que é assim uma força da natureza, uma coisa inacreditável que torna a comunidade viva de uma maneira impressionante. São cerca de 50 jovens neste momento que vivem assim uma coisa um bocadinho grande. Eu espero que eles estejam a ouvir, porque falo assim deles com muito, muito, muito amor e orgulho. São assim uma força muito grande que servem não só a comunidade paroquial, mas servem também a comunidade civil envolvente e são assim uma força que permite que qualquer jovem da terra possa ter um lugar onde possa descobrir o seu caminho. E foi muito aqui, não sei se me permites que eu continue a responder ou se queres.
foi aqui que eu tive também a sorte de participar num momento impressionante que fez com que eu desse assim um salto nas minhas escolhas de vida. Na altura em que eu era animadora, do grupo de jovens, nós participámos num dos maiores eventos que é organizado no contexto da Igreja Católica, que são as Jornadas Mundiais da Juventude. Em 2016, já o Papa Francisco estava à frente da Igreja, nós participámos nas jornadas em Cracóvia e tu conheces o discurso do Papa Francisco e na altura foi assim uma coisa mesmo que me fez pensar imenso, um discurso de é preciso construir pontes, é preciso destruir muros, sim, um discurso de apelo permanente à misericórdia, vocês jovens têm que sair do sofá, têm que ir até às periferias, e na altura aquilo mexeu imensamente comigo. Eu já vivia muito dedicada à comunidade, mas acho que senti aquilo muito como um apelo de alargar o conceito de comunidade. O conceito de comunidade não podia ser só apenas limitado às fronteiras geográficas de Carapés ou de Barcelos, mas tinha que ser muito mais, e chegar às periferias e perceber o que era isso. Na altura fiquei super confusa, porque acho que o conceito de periferias é mesmo muito pouco palpável, então não sabia muito bem para onde é que me estavam a mandar ir. Não percebia muito bem que apelo era este, mas senti que o caminho era tentar descobrir qual era a resposta a este apelo. E tive assim uma sorte muito grande, ao mesmo tempo que isto aconteceu, ter outra bênção, que foi, no contexto da crise migratória, por isso é que depois todo o meu percurso de vida tem sido muito ligado à questão das migrações, no contexto da crise migratória europeia, que na verdade é um termo que eu não gosto muito, mas depois se fizer sentido também podemos explorar isso um bocadinho, chegou à minha freguesia, ou seja, não foi preciso eu ir muito para além do que era a minha comunidade, chegou à minha comunidade uma família de refugiados e isto foi naquela altura em que eu não sabia, que eu andava à procura de respostas, onde é que estavam estas pessoas das periferias e de repente chegou assim à porta de casa uma família com nomes concretos, não uma família de refugiados, uma família de pessoas, a Safá, o Mahmoud, a Rafif e o Omar, que fizeram com que de repente eu percebesse que eles talvez fossem a resposta para esta quantidade de perguntas que me andava a sobrevar. E de repente eu e outros membros do grupo de jovens, outros jovens da comunidade, acabámos por perceber que tínhamos uma missão muito importante e bonita pela frente, que era proporcionar um acolhimento digno a esta família que acabava de chegar, e acabámos por nos disponibilizar totalmente para partilhar a vida com eles e fazer tudo o que era preciso nesta fase de transição e de integração, e criámos assim uma relação muito próxima com esta família. Acho que foi aqui que eu percebi que a minha fé só faria sentido se passasse por missões concretas, como foi o acolhimento da Safé de Mahmoud, e a partir daí começou uma missão que eu não consigo traçar fronteiras sobre ela, é uma missão contínua, que continua agora aqui à conversa convosco. Obrigada. Então, tudo começou no Quírios, começou com o acolhimento a essa família e, acima de tudo, também a tua procura da resposta a um apelo, não é? Muitas vezes nós ouvimos apelos, mas depois é difícil concretizar, como tu dizias, na prática, como é que eu posso fazer isto? Então, esta procura da resposta, dos vários apelos que nos vão chegando, das periferias, dos marginalizados, dos discriminados, estar atento e ir procurando a resposta. Foi o que tu fizeste e isto levou-te também à linha da frente. Então, agora, indo para a segunda parte do nosso tema, não é? A missão no campo de refugiados. Mais concretamente sobre a tua missão, o que é que te fez querer servir na linha da frente? É isso, é muito na continuidade do que eu estava a dizer antes. O facto da Safá, do Mahmoud, da Rafif e do Omar terem aparecido na minha vida despertou-me assim, um sentido de missão muito grande em relação a estas pessoas que estavam a chegar à Europa. Isto foi em 2016, por isso no contexto ainda de um grande fluxo de pessoas refugiadas a chegar. E na altura eu tentei começar a perceber o que é que se passava, quem eram estas pessoas, porque é que estavam a chegar, porque é que não estavam a chegar, e no ano a seguir, muito no contexto destas dúvidas todas, decidi que fazia sentido ir à linha da frente, perceber onde é que estas pessoas estavam a chegar. E então voluntariei-me na plataforma de apoio aos refugiados, que faz não só o acolhimento de famílias refugiadas cá, no contexto do programa Par Famílias,
mas faz também, neste momento este programa já não está a acontecer, mas na altura enviava voluntários para a linha da frente, em 2 contextos, Lesbos e Atenas, e por isso fui assim muito sem pensar, porque na verdade acho que sou muito de sentir o pelo e me lançar. Disse que estava disponível e fui enviada para Lesbos, para uma ilha que é uma das ilhas gregas mais próxima na fronteira com a Turquia, e por isso é uma das ilhas onde mais pessoas chegavam e continuam a chegar depois de fazerem a travessia de barco no mar Egeu, da Turquia para a Grécia. Eu fui... Em Lesbos e em Atenas. Exato. E eram 2 contextos diferentes. Muito diferentes, muito Como é que diferentes. foram as tuas missões nestes 2 sítios? 2 contextos muito diferentes. O primeiro contexto, em Lesbos, foi uma missão em contexto de campo, num campo de refugiados, o campo de Karatepe. Na verdade, no contexto da resposta europeia à chegada de pessoas refugiadas, o campo de Karatepe é uma das respostas com mais sentido e mais agradável, tendo em conta todo o contexto geral. É um campo, agora se calhar a situação está um bocadinho diferente, mas quando eu lá estava, era um campo que não tinha um número muito, muito, muito grande de pessoas, que possibilitavam um trabalho próximo das pessoas que viviam no campo. Várias organizações no terreno a fazer um trabalho de proximidade, como nós, a plataforma de apoio aos refugiados, e era um campo que, apesar de tudo, permitia alguma dinâmica e algum sentimento de pertença à comunidade de Karatepe. O que nós fazíamos era um trabalho com crianças e com mulheres, eu especialmente com crianças, que era um trabalho muito de fazer com que, num contexto que à partida tinha tudo para ser apenas triste e muito de espera, que estas pessoas estão em fase de um processo jurídico à espera de respostas que as façam avançar no caminho, o que nós fazemos é com que eles tenham ali algum tempo que não seja meramente de espera, mas que seja de partilha da vida com outras pessoas, principalmente com as crianças, é muito de atividades lúdicas e de fazer com que durante esse tempo elas possam ainda assim ser estimuladas e ter alguma espécie de infância mais ou menos normal, apesar de toda a circunstância envolvente. Por isso, o nosso trabalho era muito de organizar atividades, brincar com os miúdos e partilhar um bocadinho a vida com estas pessoas e quase que trazer-lhes a ideia, ainda que seja muito complicado, de que eles têm alguém que os espera e que está com vontade de lhes dar um lugar onde eles possam pertencer. Em Atenas é um bocadinho diferente. Eu no ano a seguir, eu como sou estudante, acabei por só conseguir disponibilizar-me em tempo de verão para estar na linha da frente, e por isso no ano a seguir, em 2018, voltei a dizer à plataforma de apoio aos refugiados que, se precisassem de mim, podiam mandar-me para onde eu fosse necessário. E então conheci um novo contexto de missão em Atenas, que é um bocadinho diferente, na capital, em que as pessoas migrantes e refugiadas que estão na capital já estão numa fase um bocadinho, que à partida seria um bocadinho mais avançada no processo, porque a maioria já vem das ilhas e já não está em contexto de campo, embora isto não seja assim linear, porque há outros campos no continente, mas na situação em que eu estava, as famílias estavam num centro de acolhimento, um shelter, e aqui a missão foi muito mais profunda, eu acho, porque em contexto de campo nós íamos apenas ao campo para organizar as atividades e fazer as atividades com os miúdos. Em Atenas nós vivíamos praticamente no shelter e havia assim uma partilha da vida com as famílias e com as pessoas que viviam no shelter muito mais profunda, desde refeições até sessões de cinema, tudo que nós poderíamos fazer durante o dia, nós passávamos a vida no shelter, e por isso era muito mais fácil nós criarmos uma relação muito com os adultos, as famílias, foi realmente muito mais difícil, por exemplo, o regresso, porque as relações criadas com estas pessoas que viviam no shelter eram muito mais próximas do que no contexto de campo. Ok, e desta missão que tu foste tendo, que foi mais do que uma missão, vários serviços a que foste sendo chamada, não só em Lesbos, mas também em Atenas. Como é que viveste a tua dimensão espiritual, não é? Nesta missão, a tua fé? De que forma é que achas que a tua fé influenciou a missão?
ou até de que forma é que a tua missão influenciou a fé que tinhas, a fé que levaste para lá? Eu acho que a principal conclusão que eu tirei, na verdade, destes tempos de missão, foi que acho que são dimensões inseparáveis. A dimensão da fé e a dimensão da missão. Eu cheguei à conclusão de que, para mim, para a fé ter sentido, tem que ser uma fé palpável e transformada em atos concretos, e por isso transformada em missão. E por isso acho que enquanto eu tentei separar as duas realidades, acho que tirava sentido à fé, e acho que só quando me apercebi que a minha fé é fé materializada em atos concretos e em desafios que me trazem, na verdade, muito desconforto e que me inquietam, é que descobri que isso é que é missão. Claro que durante as minhas experiências houve muitos momentos de dúvidas, de frustrações e de muitas realidades duras que me poderiam levar a duvidar de muitas certezas que até aí tinha, mas acho que foi um exercício muito pessoal de perceber que, na verdade, a minha fé não estava a tornar mais frágil, mas se calhar um bocadinho mais madura, e fui-me apercebendo que, na verdade, na medida em que ela se transformava em perguntas e em dúvidas, era muito mais fé do que era antes. Esta certeza de que só é fé se for uma pergunta permanente e sem resposta e sempre à procura da resposta. Por isso, sim, acho que com estas experiências, na verdade, percebi que a fé é missão, e que por isso é que, para mim, me custa muito dizer que fui em missão, ou estas duas missões. Acho que, enquanto cristã comprometida, a vida é missão, e acho que não consigo cristalizar momentos de missão. Estou a fazer missão agora convosco, e com o Kira já era missão, agora com a Miru, vamos falar um bocadinho daqui a bocadinho, é missão. Por isso acho que é esta ideia de que não podemos cristalizar uma coisa e outra, acho que são a mesma dimensão. A fé, aliás, a missão é uma extensão da fé. É a fé também posta em prática no dia a dia. Mas esta tua experiência também te deu. Quando falamos desta experiência, falamos também de várias fés, não é? Da tua fé e da fé também daquelas pessoas a quem servias. Porque vemos aqui também um contraste de religiões, ou um diálogo, uma convivência de religiões. Por exemplo, no acolhimento que fizeram à família, à Safa, ao Mahmoud, e eles sendo muçulmanos, como é que tu, dizes agora cristã assumida, foste vivendo esta dualidade, este contraste, esta convivência das fés, das diferentes religiões, Sim. que acho que é mais do que diálogo interreligioso, é mesmo uma comunidade interreligiosa em que vocês viviam. No acolhimento à fé de Mahmoud, e agora que nós continuamos a partilhar a vida com eles, fazemos parte da vida uns dos outros, foi uma experiência, na verdade, muito surpreendente, porque na integração destas famílias, o maior medo é que esta diferença religiosa não permita que haja muito diálogo, e na verdade nós conseguimos o contrário. Acho que foi muito espontâneo, mas este grupo de jovens que acolheu a família é um grupo de jovens super ativo na comunidade paroquial, e acabou por fazer com que, por exemplo, a família da Safa, durante muitos momentos, participasse em momentos da paróquia. Nós temos uma festa das famílias que é feita anualmente, em que juntamos todas as famílias do grupo, os elementos do grupo, e a Safa e o Mahmoud e os meninos participam neste momento. Eles vivem mesmo ao lado da sede de uma organização religiosa, e houve muitos momentos em que nós estávamos lá a ter eventos e festas e assim, da paróquia, e eles participavam sempre. Outra experiência é o lado contrário, que foi esta oportunidade de nós também participarmos nas celebrações muçulmanas, e agora com a questão da Covid-19, este ano não conseguimos juntar-nos para isso, foi à distância, mas todos os anos, nas celebrações do Eid, a Safa convidava toda a gente para ir lá à casa e partilharmos refeições e celebrarmos juntos. Por isso acho que aprendemos que faz sentido nós partilharmos os momentos deles, eles os nossos, e já tive várias conversas
sobre aquilo em que acredito com a Safa e ela sobre aquilo em que acredita, e acabamos por chegar à conclusão que temos crenças muito semelhantes e é muito pouco aquilo que nos distingue. Para a família, sentes que é fácil de viver a fé assumida deles cá, ou sentes que eles possam ter alguma dificuldade? Eu acho que há alguma dificuldade na medida em que eles estão a viver numa zona rural e estão longe de um centro onde possam, em comunidade islâmica, como nós fazemos ao domingo, as nossas orações comunitárias, as nossas celebrações, eles estão longe de um sítio onde possam fazer isso periodicamente. E por isso precisam de fazer um esforço muito grande para poder estar com uma comunidade religiosa com que se identificam. Acho que isso é difícil, mas é normal, não é? Porque nós só no Porto, Braga, só nas grandes cidades é que isso é possível. No entanto, eu acho que eles têm feito um esforço e têm conseguido perceber que isto que eu dizia há pouco, que na verdade as diferenças não são muitas. Neste momento, por exemplo, a Rafifi e o Omar têm 4 anos, estão numa escola que é católica. Este Natal passado, os meninos participaram, eu fui à festa de Natal deles e participaram na festa de Natal, por isso, na verdade, acho que tem sido muito tranquilo e acho que acabamos por perceber que isto parecia-nos dificuldade, mas foram oportunidades deles próprios conhecerem um bocadinho aquilo que são as nossas tradições e nós também percebermos um modo que nos parecia tão diferente, mas que na verdade é muito semelhante. Nós juntamos para celebrar o Natal à volta da mesa e celebramos juntámos para celebrar o Id à volta da mesa também. Por isso tem sido assim um caminho de descoberta bonito. Que bom esta comunidade, não é? Verdadeiramente interreligiosa, mais do que o diálogo, alguma convivência, esta comunidade. Eu relembro quem nos está a ver que podem ir deixando perguntas, questões que vão surgindo, inquietações, questões que também sempre tenham tido, queiram colocar à Isabel, pelas experiências que já foi tendo, podem deixar no YouTube e no Facebook. Isabela, continuava por te perguntar, em que anos é que foste para a Grécia? Eu fui para Lesbos em 2017 e para Atenas em 2018. Entretanto já voltei a Atenas algumas vezes, mas cheguei pela primeira vez em 2018. Porque nós ouvíamos falar muito disto, daquilo que era a crise dos refugiados, então em 2015 ouvíamos falar muito, 2015, 2016, mas do teu conhecimento e também da família que acompanhas cá e do que tens seguido, sentes que ainda há uma crise dos refugiados? O que é que se fala agora? Qual é que é a situação? Eu comecei por dizer agora um bocadinho que a expressão crise dos refugiados me faz muita confusão. Houve um fluxo migratório muito grande e acho que houve uma falta de capacidade de resposta a esse movimento e muito daquilo que nós chamamos de crise foi o resultado dos valores europeus não serem suficientemente firmes para dar uma resposta sustentável ao problema. A chamada crise migratória, ou se quisermos chamar a chamada crise dos valores europeus, na verdade permanece. Eu acho que a única diferença em relação ao tempo em que a Safa e o Mahmoud chegaram cá é que neste momento é muito menos noticiada e por isso vocês lembram-se de certeza que em 2015, quando toda a gente viu a imagem do menino do Alan Kurdi deitado numa praia turca, toda a gente falava do assunto e estávamos todos imensamente mobilizados para a causa. Na altura, a Fora para os Refugiados estruturou-se em tempo recorde com uma mobilização inacreditável da sociedade civil, porque se falava do assunto e porque estávamos todos super tocados com o que se passava. Neste momento já não se fala tanto do assunto, mas o problema existe e o desafio continua a existir. Nós ainda não tenho aqui os dados concretos para vos dizer números certos, mas continuam a chegar milhares de pessoas às ilhas gregas. Neste momento, o campo de Mória, que é um campo na mesma ilha onde eu estive em 2017, tem cerca de 20.000 pessoas a viver num espaço construído para 3.500, em condições miseráveis. E na verdade, por exemplo, em relação à situação de Mória, a situação é muito pior do que em 2015, quando as pessoas na verdade chegavam às ilhas e avançavam para a Grécia continental. Por isso, neste momento, no que toca aos hotspots nas ilhas, ou seja, aos campos, a situação é muito pior.
E mesmo em relação ao acolhimento aqui, falando do caso da Safa e do Mahmoud, e por isso, e a seguir também vamos falar um bocadinho da Miru, o desafio continua a existir. Estas pessoas, há um apelo muito grande para que estas pessoas que estão em sítios com memória possam ser realojadas noutros contextos europeus, incluindo Portugal, e é necessário que seja dada uma resposta sustentável e uma resposta que prepare o futuro no acolhimento destas pessoas. Por isso, na verdade, eu acho que este desafio está mais vivo do que nunca, ainda por cima mais vivo ainda porque muito poucas pessoas estão a falar dele e a dedicar-se a ele. Por isso ainda importa mais este nosso compromisso de olharmos para esta periferia. E é neste contexto atual que também surgiu a Miru há tão pouco tempo. Tu tens tido aqui um caminho de continuidade, começaste a pôr a tua fé muito em prática, muito em ação no Quírios, depois mais concretamente no apoio a esta família que acolheram, depois isso levou também à linha da frente na Grécia, mas depois voltaste e não quiseste ficar por aí, quiseste continuar a servir. Então, o que é a Miru e como é que a Miru nasceu? No contexto de regresso de missão, eu e outros voluntários, não só que estiveram na Grécia, mas noutros contextos, acabámos por nos aperceber disto que eu dizia há pouquinho, de que a missão, se é realmente missão, independentemente da questão religiosa, não pode ser uma experiência pontual e esporádica. Para mim, claro que esta ideia de ser um compromisso que me dá sentido e que me dá resposta a muitas perguntas, fez com que eu voltasse de missão e percebesse que não tinha terminado e que tinha que continuar a fazer perguntas e perceber o que é que se esperava de mim aqui em casa, e também muito esta ideia de que as periferias não existem só quando vamos em missão para fora, que tinha que as procurar aqui. E na altura eu e uma série de pessoas acabámos por perceber que tínhamos as mesmas perguntas e a mesma vontade de fazer acontecer a missão aqui em casa. Mais ou menos há 1 ano e meio eu andava a matutar neste desafio de perceber como é que poderia ajudar a fazer parte da solução do desafio que é o acolhimento de pessoas migrantes e refugiadas em Portugal. Ao mesmo tempo, o Pedro, que neste momento está a liderar a nossa organização, também tinha muita vontade de concretizar as perguntas dele numa organização muito vocacionada para a educação e para formar jovens para uma liderança servidora. E depois outras pessoas que tinham feito missão connosco, a Ana, o Nico, muitas pessoas que tinham regressado e que tinham toda uma vontade de continuar a missão em casa. Acabámos por nos juntar e perceber que fazia sentido estruturar as nossas perguntas numa organização que neste momento é a Miru. A Miru nasceu muito então desta vontade de nós darmos resposta, principalmente àquele meu primeiro apelo de facilitar o acolhimento de pessoas migrantes e refugiadas em Portugal. Depois fomos fazendo um caminho no sentido de perceber que a nossa missão ia um bocadinho para além disso e neste momento definimos a missão da Miru como querermos construir comunidades através do diálogo e através da proximidade, onde todas as pessoas possam ter um lugar onde pertencem. Neste momento olhamos especialmente para as pessoas refugiadas através de um projeto concreto, o Miru Aproxima, muito nesta linha de ter sempre os olhos postos nas situações mais urgentes, nos olhos postos nas pessoas mais frágeis e entre os mais frágeis, e acreditamos que estas pessoas que deixaram tudo para trás e que não têm pessoas à sua volta que sejam para elas uma rede de suporte e de apoio, merecem uma especial atenção da nossa parte, e por isso a nossa principal missão neste momento é criar comunidades que acolham estas pessoas e onde estas pessoas possam ser parte ativa de uma comunidade onde pertencem. Já estamos a caminhar mais ou menos há 1 ano e meio e tem sido assim um caminho também de ir percebendo que a própria Miru é uma pergunta constante, que não se pode cristalizar, tem que ir percebendo que necessidades é que há,
que outras pessoas é que podem, que é que nós devemos ouvir e que podem trazer contributos para nós construirmos esta nossa missão. Neste momento, nós estamos a arrancar com um projeto com 3 famílias migrantes e refugiadas no Norte. Tivemos há pouco tempo assim uma experiência muito bonita de capacitação dos voluntários que vão trabalhar com estas famílias e que têm uma missão mesmo muito simples, que não é lidarem com a integração formal destas famílias, mas é simplesmente criarem relação, trabalharem com estas famílias durante um período de 8 meses, de maneira a que possam criar relações genuínas que trespassem estes 8 meses e que permaneçam, tal como aconteceu comigo, com a Safia, com a Mahmoud e com uma série de jovens na comunidade, que inicialmente estávamos a dar resposta ao que dizia nos manuais de acolhimento, mas que passaram quase 4 anos sobre esse momento e fazemos parte da vida uns dos outros e achamos que, como qualquer família que chegue, esse objetivo tem que ser essencial naquilo que é o processo de integração destas famílias. Não podemos apenas garantir que estas pessoas tenham um trabalho e casa, temos que garantir que elas tenham pessoas à sua volta disponíveis para criar relação com elas. E por isso estamos aqui em fase de pôr pessoas no terreno, a ser missão, a dar continuidade à missão que começou há 4 anos com a Safia com o Mahmoud, que começou nas nossas várias missões na linha da frente, e que é serviço e que é fé concretizada, pelo menos naquilo que é a minha experiência. A Miro acaba por ser também a concretização daquele apelo que te moveu do Papa de ir a quem está marginalizado, de ir também até quem está discriminado, e esta necessidade do acolhimento enquanto relação humana, de ser acolhido e integrado numa comunidade, e não só o acolhimento na versão também administrativa e burocrática que é precisa, mas não é suficiente. E a Miro vem também comentar isso. Isabel, tu com 19 anos estavas no Quírios e estavas a promover o acolhimento desta família refugiada cá. Com 20 anos estavas na Grécia, estiveste na Ilha de Lesbos, estiveste em Atenas. Com 22 ajudaste a fundar a Miru. O que é que tu tens para nos dizer? E terminávamos com esta pergunta para os jovens que nos estão a assistir, que muitas vezes achamos que não conseguimos fazer coisas grandes ou não acreditamos também na mudança que podemos ter e criar na nossa realidade. Qual é que tu achas que deve ser um papel de um jovem cristão nos nossos tempos? Hoje em dia, o que é que um jovem cristão é chamado a fazer? Eu como animadora do Quírios, fiz muitas vezes essa pergunta a mim própria, qual era a minha missão enquanto animadora e o que é que fazia sentido eu incutir nas dezenas de jovens que fazem e faziam parte do grupo. E eu acho que as palavras do Papa Francisco, que tu falavas agora e que me inspiraram em 2016, dão-nos uma resposta muito concreta de qual é o papel de um jovem cristão, que é muito contrária à ideia, por vezes, conservadora e pacata que se pode associar a um jovem que vai à missa ao domingo. Eu acho que ser-se jovem cristão é assumir-se o desconforto como modo de vida e perceber-se que há um cântico muito bonito, eu não sei se conheces, que diz algo como mas que descanso é viver a morrer todos os dias, esquecer o que se queria e querer o que Deus quer. Isso. Exato. E acho que é muito isso, é esta ideia de assumir que ser cristão é uma tentativa diária, de nos aproximarmos desta imagem de um Cristo super humano e super no meio do povo. Parece até louco, o Papa me dizia mesmo isso no discurso das jornadas, se vocês querem realmente ser cristãos, têm que abraçar a loucura do vosso Deus, tem de ser algo desconfortável. E acho que é isso mesmo que eu percebi. Tudo aquilo que me parecia um desafio muito grande e que me parecia que não era para mim e que me ia causar alguma inquietação e algum transtorno e tirar-me alguma tranquilidade, é porque se calhar era o caminho. Claro que depois traz um retorno muito grande de perceber que estamos ao serviço e que, na verdade, podemos estar a despir-nos de nós próprios, mas que, na verdade, estamos a encontrar-nos
nas relações que partilhamos e nestes desafios muito grandes que nos fazem, na verdade, parece que nos estamos a perder e que que estamos a sair de nós próprios, mas estamos a encontrar-nos. Acho que é isso, acho que é desconforto, acho que é assumir o desconforto como modo de vida, e é bom. E abraçar a loucura do nosso E abraçar a Cristo. loucura do nosso Deus. Obrigada, Bea, por esta parte desta conversa. Então, agora, se te parecer bem, íamos para as perguntas. Desta vez temos o nosso YouTube e o Facebook lotados de perguntas para ti. Ai, Por meu isso, Deus. íamos avançar para essa parte. Eu pedi ao Del se podia colocar as questões que foi recolhendo, tanto no Facebook como no YouTube. Muito bem. Nós temos aqui perguntas interessantes. E a primeira delas é do meu amigo, meu grande amigo Marcos Andrade, também é brasileiro. Ele quer saber, Isabel, se algum personagem da história inspira a sua fé. Eu não diria que... Eu diria que inspira a fé na medida em que eu faço com que a fé permanentemente se confunda com esta ideia de missão. Há uma pessoa que eu acho que só conheço porque cruzei com um filme na Netflix que fala sobre ela, que foi o meu pai que me deu a conhecer, que é a Milada, que foi uma política da antiga Checoslováquia, que é assim um testemunho de coerência e de coragem inacreditável. Eu não queria que vocês vissem o filme, se quisessem, e por isso não posso contar muito, mas na verdade foi alguém super firme em relação aos seus valores, que resistiu a dois extremos, ao extremo direito, a um regime nazi, e depois também ao extremo esquerdo, ao regime comunista, e que lutou incansavelmente pelos valores da justiça de uma forma inacreditável. Por isso, sim, ainda que não seja um testemunho estritamente de fé, se entendermos a fé enquanto, como eu dizia há pouquinho, enquanto fé concretizada, a Milada é um testemunho inspirador. Ok, obrigado. Temos também uma pergunta da nossa amiga jovem Catarina Sacuto. Ela faz uma citação sua de quando você falou: uma fé sobre perguntas e dúvidas, uma fé sobre questionamentos. Diante disso, ela quer saber que perguntas de fé surgiram a você e quais foram as respostas que você foi encontrando. Eu acho que uma das perguntas que mais me incomodou desde sempre e que ainda agora acho que me torna o caminho um bocadinho mais difícil, mas por isso é que faz sentido, como eu dizia, é esta ideia de eu sentir que sou privilegiada e não perceber muito bem, principalmente em contexto de missão, quando estive em Lesbos e em Atenas, que sorte estranha era esta do meu caminho parecer tão fácil. E acho que muitas vezes a falta de resposta a esta pergunta me bloqueou um bocadinho o sentido de missão e achar que muitas vezes podia não fazer sentido o alto da minha sorte achar que tinha algo a dar ao mundo. E tanto depois percebi que estava a dar a resposta contrária e que a resposta devia ser transformar o privilégio em ação e perceber que na verdade o privilégio não me é dado, pelo menos isto a meu ver, não me é dado do alto, mas é fruto de uma construção social e por isso eu tenho que fazer parte da construção social agora para que mais pessoas possam ter um bocadinho daquilo que eu sempre tive. Ok, obrigado. Isabel, nós temos outra pergunta de outra jovem, a Mariana Dias. Ela faz um questionamento acerca da fé e das obras. Ela quer saber se, na sua opinião, se são necessárias grandes boas ações para ser um bom cristão. E ela também pergunta o que é mais importante, se é a vertente da oração, da adoração, ou se é a vertente da ação. Eu não posso dar respostas certas a essas perguntas porque acho que não existem respostas certas. Acho que vou só dar a resposta que eu dou na minha vida e naquilo que é o meu percurso pessoal.
para mim, eu já disse isto durante a sessão, a fé não existe se não for materializada em ações concretas e na tentativa permanente de nos aproximarmos da imagem do Deus homem. E por isso esta ideia de nós tentarmos todos os dias, e acho que se tenta na relação, acho que nós temos esta bênção de termos tido um exemplo humano daquilo que nós podemos fazer, e era um exemplo de alguém que se aproximava permanentemente de quem estava nas periferias, que tocava nas pessoas, e por isso acho que a resposta para mim é: precisamos de ações concretas, e para mim a fé destituída de ações concretas não dá respostas, é um vazio. Ok. Nós temos uma pergunta também do Carlos. Ele faz... Há pouco tempo nós tivemos esse caso na América do Norte sobre o racismo. Ficou muito em voga esse tema nos dias atuais. E pegando esse gancho, ele faz uma pergunta. Muitas vezes os refugiados têm sido vistos como usurpadores dos benefícios dos cidadãos locais. Ele quer saber como que nós cristãos podemos responder a esse preconceito, a essa xenofobia, a esse tipo de racismo. Eu acho que o cristianismo tem a mensagem ideal para a resposta de acolhimento às pessoas refugiadas. O próprio Cristo, a própria família de Nazaré foi refugiada e precisou de ser acolhida. Por isso, acho que é o exemplo ideal que nós podemos usar enquanto cristãos para defender o acolhimento. Se quisermos dar uma resposta que não seja baseada nos evangelhos, acho que podemos mostrar dados, que de facto estas pessoas vêm para trabalhar, vêm para recomeçar as suas vidas, não vêm para se aproveitar de benefícios, vêm para fazer parte como qualquer um de nós, e acho que cabe-nos a nós acolher de modo a que estas pessoas efetivamente possam participar e possam ter um lugar na mesa como qualquer outra pessoa. E claro que, olhando especificamente para as pessoas refugiadas, a vulnerabilidade associada às suas histórias de vida faz com que qualquer cristão não possa sequer pensar na resposta de não os acolher, porque o cristianismo é sobre olhar para os mais frágeis entre os frágeis e perceber que nós somos lugar uns dos outros, e acho que o Cristo não é preciso muito para ler aquilo que ele nos deixou e perceber que o cristianismo é acolhimento, é proximidade e é toque com qualquer pessoa. Ok. Temos também aqui mais uma pergunta do Márcio Brandão, também meu conterrâneo lá do Brasil. Olha aí, mais um brasileiro, meu amigo. Ele também fez trabalhos com refugiados na Índia. E a pergunta dele é: o que os cristãos podem ou devem fazer para que essa situação dos refugiados seja informada, seja mais informada ou relembrada ao mundo ou aquelas pessoas que não têm ciência do que anda acontecendo? Eu acho que a resposta é para os cristãos e para todo o mundo. Primeiro tem que haver este esforço de nos mantermos informados sobre a situação e percebermos o que é que está de facto a acontecer, percebermos quem são estas pessoas, desconstruirmos uma série de mitos que fazem com que seja fácil construir muros em relação a estas pessoas, e por isso sim, mantermos informados, lermos sobre o assunto, e depois arriscar e aproximar-nos destas pessoas, que foi o que nós fizemos há 4 anos. Teria sido um bocadinho mais fácil nós grupo de jovens, não nos disponibilizarmos para acolher. Deu trabalho, foi difícil, mexeu mesmo muito com as nossas vidas, mas fez sentido, e por isso acho que qualquer cristão tem que arriscar fazer. Ainda hoje, quando estava a preparar-me um bocadinho para conversar convosco, e lia um texto do cardeal Tolentino Mendonça, que dizia exatamente isto, que é os grandes exemplos de passagens bíblicas de Jesus é ele aproximar-se e a tocar nas pessoas mais improváveis
e mais na beira da estrada. Por isso, acho que é fazer aquilo que ele nos disse para fazer, por muito que isso dê trabalho e seja desconfortável, é o que faz sentido. Obrigado. Obrigada. A jovem Tânia Neves, ela também pegou uma frase sua, fez uma citação, quando você disse: fazer missão é estar, é viver permanentemente ao serviço. Diante dessa citação, ela pergunta como nós podemos encontrar em nós mesmos, todos os dias, diariamente, esse sentido de missão e serviço. Como que se descobre esse sentido? Ele se constrói? Eu acho que se constrói, acho que nós somos seres inacabados, por isso acho que não temos essa resposta sempre dentro de nós. Da minha experiência, em todos os momentos assim mais de dúvida e porque na verdade ao longo de todo este discurso pode-vos ter parecido que a missão foi sempre de muita coragem e determinação, mas há muitos momentos em que é difícil e em que parece que já não vale a pena. E acho que eu encontrei sempre resposta através de pessoas com quem partilho a vida. A equipa da Miru, os jovens do grupo de jovens, a minha família que me dá sempre um apoio inacreditável, e por isso sim, acho que a resposta às perguntas e às dúvidas foi sempre dada com o apoio das pessoas à minha volta, que me voltaram a pôr no caminho certo. Ok. Eu tenho uma pergunta para você também. Nesse contexto de pandemia que estamos vivendo, o que ficou muito em voga foi o mote "vamos ficar bem", vamos ficar todos bem. Diante dessa frase que transmite um pouco de esperança, é também uma forma de trazer conforto ou alívio às pessoas, às que sofreram perdas, às famílias, às que faleceram. Você, trazendo para o contexto dos refugiados, você é mais pessimista ou otimista? Você acha que podemos usar essa frase para eles também? Essa frase de esperança, vai ficar tudo bem? Quando recebemos uma família de imigrantes, de refugiados, achas que podemos dizer isso a ele, vai ficar tudo bem? Acho que podemos, na medida em que, eu acho que é exato, é sempre a linha de pensamento que eu vim a tentar partilhar convosco desde o início, que é, podemos dizer na medida em que materializemos o esforço para que isso aconteça. O mesmo com a pandemia, não é? Não fazia sentido dizer que vai ficar tudo bem se não cumpríssemos as regras e nos esforçássemos por fazer com que efetivamente tudo ficasse bem. Em relação à questão dos migrantes e refugiados, eu só posso dizer que estou a tentar que as coisas fiquem melhor um bocadinho para algumas pessoas, na medida em que estou todos os dias a tentar dedicar a minha vida para que essa frase seja um bocadinho possível para alguma dessas pessoas. Muito bem, obrigado. Estamos finalizando, mas temos aqui outras perguntas. Essa é da Helena Pina Cabral. Ela diz o seguinte: as periferias estão em Portugal mais próximas do que as da Grécia. Em que medida o trabalho com as nossas periferias mais locais pode parecer um desafio menor ou menos interessante para um jovem cristão? Eu concordo plenamente e acho que temos que perceber que todos somos chamados a missões diferentes. Neste momento, e tendo em conta o apelo que senti e tendo em conta o trabalho que tenho vindo a fazer, para mim faz sentido dar resposta a estas pessoas nesta situação. Ao mesmo tempo, e se formos explorar, há uma quantidade muito grande de organizações e de movimentos em Portugal, aqui e agora, que respondem a outras situações, e importa que todos trabalhemos em conjunto e que percebamos que todas as realidades são realidades que precisam de resposta, e que importa trabalharmos de forma colaborativa, cada um naquilo que sente que é a sua missão. Por isso, enquanto a Miru olha para esta realidade,
há um conjunto inegável de outras organizações e de pessoas concretas, individuais, que olham para outras periferias e para outras realidades que são tão importantes e tão urgentes como a questão dos migrantes e dos refugiados. Não sei se respondi, mas sim. Sim. Veja bem, temos agora uma pergunta de duas presbíteras da nossa igreja. A primeira é a da reverenda Abilene Fischer, que está lá em Lisboa, na Catedral de São Paulo. Ela faz uma citação acerca do belicismo. Ela diz o seguinte: como conciliar tanto desperdício de alimentos, tanta produção de armas, numerosos campos de refugiados? Não é hora dos cristãos serem mais vocais sobre o fim da indústria das armas? E a pergunta da reverenda Ilma Oliveira Rios é: como viver a fé em meio à realidade de um campo de refugiados? Se quiser, eu posso repetir a primeira pergunta. Em relação à primeira pergunta, acho que a resposta é óbvia, por muito complexa que seja a situação. Eu cito muitas vezes o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, e ainda há pouco tempo o ouvia dizer exatamente isso. É uma hipocrisia que as mesmas pessoas, e contra mim falo, e todas as pessoas que se dizem cristãs do Ocidente, ao mesmo tempo sejam as mesmas que alimentam uma série de guerras à distância que não nos toca a nós. A segunda pergunta, não sei se era em relação a mim, se era em relação às pessoas migrantes refugiadas, mas eu suponho que seja em relação às pessoas migrantes refugiadas que vivem no contexto de travessia, do campo, e como é que lidam com a sua fé. Isso é uma pergunta muito difícil de responder porque engloba um conjunto de pessoas muito diversa que respondem de maneira diferente a essa pergunta. Mas a experiência que eu tenho em Atenas, o shelter onde eu estava era um shelter do Serviço Jesuíta aos Refugiados, que tinha uma comunidade viva, onde muitos migrantes cristãos participavam e iam às orações, e acho que se agarravam muito à comunidade jesuíta para terem força no caminho. Em relação à situação do campo, ainda há pouco tempo eu via fotos, e se vocês procurarem um bocadinho, por exemplo, agora a propósito do Ramadão, há registros inacreditáveis de orações comunitárias nos campos que mostram como, apesar de tudo, estas pessoas mantêm uma resiliência inacreditável, e muitas das vezes uma resiliência assente na fé e nesta esperança de que tudo há de melhorar. Então penso que assim chegamos ao fim das perguntas. Obrigada, Bel, pela moderação, e obrigada, Isabel, também. Eu estive aqui a apontar porque realmente foram muitas ideias que nos deixaste, várias pessoas até trouxeram algumas das citações que fizeste e realmente deixaste-nos com várias reflexões. Eu diria a começar pelo apelo a que tu respondeste e a forma como isso também nos interpela, o estarmos atentos ao que nos dizem, estarmos atentos aos apelos que nos fazem, mas acima de tudo a combatermos a indiferença e a sairmos do sofá, como ao apelo que tu ouviste, de sair do sofá e de ir para as periferias, porque como disseste, não dá para ser cristão no sofá, e a ação é uma própria extensão da fé. E depois de teres ouvido o apelo, tu disseste que ficaste uns tempos a procurar perceber onde é que estava a resposta. Sentias-te impelida, querias fazer, querias responder, mas não sabias aonde. Então esta capacidade que também nos desafia de estarmos atentos, de olharmos para a realidade à nossa volta com outro olhar, perceber onde é que podemos agir, intervir para responder à vontade que está no nosso coração, mas também a disponibilidade que sempre mostraste. E vou trazer aqui algo que tu também disseste, quando terminaste a tua missão em Lesbos e antes de ires para Atenas, disseste à par que te podiam mandar para onde fosses necessária, que tu irias. Então esta disponibilidade, também estarmos ao serviço, nem sempre sabemos qual é o rumo, mas haverá um rumo e se estivermos disponíveis ele também se vai mostrar. E ser cristão é viver no desconforto, é abraçar a loucura do nosso Deus. E eu acho que com esta nós vamos ter muitos dias para mastigar, muitos dias para refletir, muitos dias para perceber qual é o desconforto que devemos sentir, que loucura é que devemos abraçar. E eu terminava com a música que tu nos deixaste, que diz: mas que descansa é viver, a morrer todos os dias, por ir contra o próprio querer.
esquecer o que se queria e querer o que Deus quer. Então que saibamos todos, Isabel, seguir também o teu exemplo e a força que nos dás, como tão nova conseguiste fazer tanta coisa, criar tanta mudança, e esse exemplo que nos dás e essa força quando nós às vezes achamos que não vamos conseguir mudar grande coisa. Então vamos com esta inspiração e com estas reflexões, e obrigada pela generosidade de ter estado aqui connosco. Obrigada eu pelo convite e por terem feito pensar novamente em muita coisa. Obrigada. Obrigada. E a todos os que nos estiveram a ver, obrigada por terem estado connosco aqui em mais um programa. Dizer a todos que este foi o penúltimo programa. O Tudo o que Querias Saber Sobre vai terminar na próxima quinta-feira e vai terminar com o nosso Bispo Dom Jorge Pina Cabral a falar sobre a identidade da Igreja Lusitana. Então, que identidade é esta? Onde é que remonta a Igreja Lusitana? Fazemos parte da comunhão anglicana, o que é que isso significa? Quais são os nossos fundamentos? Como é que nós entendemos coisas centrais para a nossa fé, como a Eucaristia? Como é que nós vemos a Virgem Maria? Como é que nós vemos os santos? O que é que nos distingue e o que é a nossa história? Esta pode parecer uma conversa para quem não nos conhece, mas será certamente para quem é da Igreja e quem vai fazendo este caminho aqui dentro, porque muitas coisas vão ser ditas, vários esclarecimentos sobre o entendimento da própria teologia anglicana e daquilo que está na base da Igreja Lusitana. Então, terminamos na próxima quinta-feira com o Bispo Dom Jorge Pina Cabral a vir-nos falar sobre este tema. A todos os que têm estado connosco, muito obrigada. A quem ainda não nos seguiu, se quiserem seguir o trabalho que vamos fazendo, irem nos acompanhando nas redes, podem seguir o Facebook do SEGIL, do Secretariado Juvenil da Igreja Lusitana, também o Instagram e também o canal do YouTube. Tem sido muito bom estar com todos a fazer este caminho. Este foi o penúltimo episódio e terminaremos então na próxima quinta-feira. Até à próxima semana. Obrigada.